todos estejam bem. Meu nome é Valdir Ferreira, pastor, e com certeza Deus vai me usar agora para abençoar a tua vida, transmitir algo da parte do Senhor para você. Você crê nisso? Então me dê um pouquinho da sua atenção. Mas, melhor dizendo, para o Senhor, que Deus vai te abençoar. Talvez você precise de alguma coisa e vai mudar a tua vida. Eu quero falar de Santa Ceia. Eu quero falar para você que já é uma pessoa batizada nas águas, depois de adulto, confessou o Senhor Jesus. E tem tantos mitos, meus queridos, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma época eu estava numa sala de estudando teologia, e ali um pastor, que era lá nessa sala de aula, tinha em média de 42, 45 pastores, fora outros que não eram pastores que estavam estudando. E ele perguntou para o professor assim: professor, para tomar Santa Ceia não precisa ser batizado nas águas. O professor disse para ele: não precisa. E eu, como empolgado, voz de pastor, que eu costumo pregar e tudo, eu gritei alto, falando: não tem sim, está na Bíblia Sagrada, tem. O professor colocou as mãos para trás com giz e encostou na lousa e ficou conversando com esse pastor que ficou de pé, que fez essa pergunta. E todos os outros pastores vieram em cima de mim, querendo que eu mostrasse aonde estava. E eu mostrei para eles escreveram, isso já tem uma média de 14 anos, em média por aí, e eles saíram pregando nas suas igrejas, foram bem-aventurados, foram felizes, ensinou a coisa certa, porque eu aprendi com a Bíblia Sagrada e com Deus, e eu sei em quem tem crido, aquele que tem me usado. Tome cuidado para você não ser um crente mecânico. O que é um crente mecânico, pastor? Aquele crente feito em laboratório de teologia. A teologia eu estudei, é boa, mas eu digo para você, sem o Espírito Santo não adianta. Deus quer te dar coisa verdadeira aqui. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. O livro de Lucas, quando Lucas começa a ler, leia lá para você ver no versículo, capítulo 1, versículo 1, Lucas começa a falar assim, presta atenção. Lucas começa a dizer assim, que aqueles que anunciaram os fatos narrados, e ele mandava para o excelentíssimo Teófilo, ele falou assim: olha, dos quais você já está informado, eu preciso te informar a veracidade deles e colocar eles por sua ordem. E ele disse: eu fui atrás dos fatos minuciosamente, detalhe por detalhe, porque os outros pregadores, até Mateus foi como está lá, Mateus fala de 2 demônios de Gadá, Lucas diz era só mas tudo bem, a ordem dos fatores não altera o produto, verdade, Mateus falou, mas pode atrapalhar a chegada, não vai alterar o produto, mas pode alterar o caminho de várias pregações que a gente vê. Então o que eu estou dizendo é que o próprio Lucas falou que aqueles que tinham anunciado alguns fatos estavam fora da ordem, e fora da ordem pode complicar sim a fé de muitas pessoas. E a teologia tem esquecido que a teologia ela tem que ter uma linha, uma cronologia de intelecto para ensinamento. Já Paulo diz que a letra mata, o Espírito vivifica, meu querido. A Bíblia é um enigma, está escrito aqui, você sabia que ela é um enigma? Então tem que ter muita ligação com Deus para interpretar. Por exemplo, um versículo que sempre é interpretado errado. Primeiro, para tomar Santa Ceia tem que ser batizado nas águas, sim, aqui. Segundo, o versículo capítulo 11, 29, que todos pregam erroneamente. Aquele versículo quando fala de discernimento do corpo, é o corpo que está dizendo, é o corpo igreja. E do mesmo modo que os fariseus naquela época pregavam, todos os pastores que eu conheci nessa época e século, eu já tenho 17, 18 anos só como pastor, que eu conheci fora, pregam do mesmo modo. Porque o versículo não quer dizer a ceia não amaldiçoa ninguém. O que é para abençoar não pode amaldiçoar. Não existe isso. Não pode. Então o que aquele versículo está dizendo é que tem que ser ao contrário. Ao contrário, eles usavam aquele versículo que diz que a pessoa é amaldiçoada, né? Que eles não sabiam traduzir e discernir, porque a Bíblia diz que aquele que não discerne o corpo do Senhor. Então eu vou te contar uma coisa aqui. A palavra de Deus, ela diz claramente que aquilo ali era para os pecadores. E quando a pessoa não perdoava os pecadores que chegavam na ceia, ele comia sem discernir o corpo. E ele julgava o corpo, como está no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Isto é, Paulo está dizendo que eles usavam aquele versículo, eles estavam usando a Santa Ceia para divisão do corpo. Paulo até manda um recado, fica falando: olha, eu fiquei sabendo pela família de Cloé que há divisão entre vós. E Paulo diz lá
E é 11:17. Não vos louvarei nisso. Porque quando vocês entrarem no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente. Divisão, Paulo falou, eu sei que fiquei sabendo que há heresias entre vós e divisões. E divisão, sabe, um contra o outro. A igreja é dividida, porque eles usavam dessa santidade erroneamente como os pastores hoje usam. Que eles lêem o versículo, eles não entendem que o versículo está dizendo o seguinte: se eu não cumprir o segundo mandamento, eu vou comer, eu vou ser amaldiçoado, não porque estou comendo, mas porque eu não estou fazendo a função do pão, porque o pão é para me ligar com a comunhão do corpo. Então o pão traz a comunhão da igreja, o pão me une com o pecador, o pão perdoa o pecado, o sangue perdoa o pecado. Então a pessoa vem ter pecador, é para o pecador. Se você não é pecador, você não precisa de Santa Ceia não, como criança que não precisa. Você não tem pecado? Você não precisa. Então nós temos que interpretar direito isso daqui, esse versículo 11:29, e eu quero ensinar para você. Domingo agora eu vou estar falando sobre Santa Ceia, e eu quero que você venha participar. A ausência da ceia te leva à depressão, à dúvida, você não vai entender muito a palavra de Deus. Então venha, você vai entender esse versículo de discernir, porque a Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 3, no final do capítulo 3, no começo do capítulo 4, ele diz assim, que o homem carnal não discerne nada, mas o espiritual discerne bem tudo. O carnal não entende as coisas de Deus. Então, quando a pessoa não discerne o corpo, ele participa e é amaldiçoado, não porque participou, ele tem que participar, mas porque ele não perdoa o irmão, porque ele não aceita o irmão. Então ele julga. Quando os pastores julgam e condenam, então automaticamente está sendo amaldiçoado, porque não está exercendo o amor ao próximo. E quem é o próximo? Tem gente até hoje que lê na Bíblia que tem que amar o próximo, não sabe quem é o próximo. O que significa o distante? O distante é aquele que está longe, né? Então não é ele, é quem está próximo. Ah, mas se estiver próximo de mim, é na condução diária, eu não conheço. É ele. Você tem que amar quem está próximo de você. Se está dentro da igreja, é eles. A ceia é para receber o corpo de Cristo e todos se unir e Deus abençoar. Então é assim que funciona. Tá certo? Eu só vou ler uma coisinha aqui. 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, igreja, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Significa que o pão faz a igreja ficar um só. E quando eu digo que alguém está em pecado e não pode participar, eu estou privando ele de deixar o pecado dele aqui dentro e se arrepender. Estou privando ele, eu estou condenando, o amaldiçoando. Então lembre-se, apareça, igreja semeadores da verdade e graça de Deus. Você vai conhecer a verdade da Bíblia que vai te abençoar, a graça do Senhor que vai te alcançar, tá certo? Venha que eu vou te ensinar mais no domingo, às 8 da manhã, às 18 da tarde. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.